Natal não é uma data espírita. Natal tem origem lá na Roma Antiga, mas não é isso que nos importa. Importa que essa data reúne as criaturas em verdadeiros atos de fraternidade. Jesus de Nazaré viveu há 2000 anos na Judéia. Não deixou nada escrito. Todos os escritos dele foram registrados após a sua morte, muitos anos depois. E certamente a sua vida foi até em muita coisa modificada, e isso é comprovado, né? Porque as pessoas ficaram oralmente transmitindo depois por escrito conteúdos que todos sabemos com o tempo vão se modificando e muita coisa então se perdeu dessa forma. Mas é inquestionável a figura de Jesus. É fascinante a sua história. Dividiu o mundo, dividiu os milênios. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior vem nos dizer que ele é o nosso guia, que ele é o nosso modelo, e que não existe, não houve até hoje ninguém mais perfeito na Terra do que a figura de Jesus, que deixou para todos nós um verdadeiro código de ética, de moral e de amor. Estudar Jesus e toda a sua doutrina emociona qualquer um. Se nós entrarmos realmente na intimidade das suas palavras, da sua ideia, do seu modo maravilhoso de ser. E também é necessário, para podermos entender melhor Jesus, que nós entremos em algumas questões por ele propostas, apenas coisinha de nada, porque foram durante 3 anos, tudo o que ele falava através de parábolas. As pessoas confundem um pouco a parábola, mas Jesus não falava nada que não fosse através de parábolas. E para que melhor possamos entender todo esse processo, é interessante começarmos pela Torá. O conjunto de leis e tradições do povo de Israel, que estão inseridas no Velho Testamento, juntamente com os livros recebidos por Moisés. Muitas pessoas ainda não sabem fazer distinção entre o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento contém os Evangelhos de Jesus. E o Velho, toda a história do povo de Israel, do povo judeu, dos dados trazidos nos 5 livros de Moisés, etc. E eles entendem que foi tudo revelado por Deus. Então, Moisés foi um grande médium e trouxe realmente o maior código que Jesus já disse que não veio destruir, que foram os 10 mandamentos. E a palavra escriba e a palavra fariseu é constantemente trazida nos ensinamentos de Jesus. Ele esteve em contato com essas pessoas o tempo todo e por isso mesmo vamos contextualizar aqui para que a gente tenha uma ideia real de quem foram os escribas. Eram os professores. É uma coisa que um professor da lei de Moisés, né, que interpretava para o povo e também para os alunos os ensinamentos da Torá. Os alunos, naquela época, não tinham aula, as crianças, os jovens, principalmente os homens, as mulheres não iam para a escola.
E eles eram orientados pelos raçãs, que eram os professores mais específicos, e aprendiam a ler e a escrever a partir da leitura que era feita diretamente na Torá. Eles ficavam com o professor e ali eles tinham que ler. E aquilo era também declamado, e na declamação constante, até decorar. Era assim que funcionava naquela época. Então os escribas eram os professores. Aí, quem eram os fariseus? Fariseus eram os judeus devotos à Torá. Compilavam, interpretavam as escrituras na sinagoga. Era o papel deles, né? De acordo com o seu interesse. E isso eu tirei da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec faz toda uma explicação anterior a esses ensinamentos que são fundamentais para o entendimento do próprio Evangelho que ele traz em seguida. Tinham a religião mais como meio de chegar aos fins, aos objetivos deles, né? Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Aqui já vai um detalhe: práticas exteriores. Inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade nos princípios, mas sob a aparência de devoção ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e excessiva ânsia de dominação. E aí podemos fazer uma diferença entre a Torá, que trabalhava a tradição, que trabalhava os costumes, que trabalhava a forma, e Jesus, que trabalhava o conteúdo. Jesus, que dizia, que trabalhava com a essência, porque a letra mata, ele dizia. Era o oposto completamente principalmente dos fariseus. E o fato de haver tanto embate entre Jesus e os fariseus era justamente por isso. Diz lá no Evangelho que os confrontos verbais de Jesus com os fariseus, e que foi constante, é simplesmente o choque cultural e religioso, como os observadores do Torá. Da Torá, a Torá é feminino, tá? Durante toda a sua missão, Jesus se aplicou a desmascarar a hipocrisia e tinha neles encarniçados inimigos. Infelizmente. Houve, a gente às vezes não para pensar, mas houve um embate muito grande entre Jesus e os fariseus, justamente porque Jesus foi um divisor de águas. Ele veio justamente para trabalhar uma nova visão. Ele veio trazer, como ele diz, a lei divina na prática, na experiência, através do seu próprio exemplo. Então, quando os fariseus, que estavam acostumados à vida dissoluta, às práticas apenas exteriores, nenhuma delas voltadas para o interior, encontraram Jesus e acharam que o mestre era o inimigo deles. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, veremos que é isso que acontece. Qualquer pessoa, normalmente, quando traz uma ideia nova, quando ela quer mexer com o status quo de uma sociedade, quando ela quer mexer nas estruturas de determinada instituição, acontece isso. Ela recebe um embate primeiro e, na maioria das vezes, muito contra. Por que os grandes espíritos da humanidade morreram assassinados? Isso no aspecto religioso, no aspecto filosófico, no aspecto social, no aspecto político, administrativo, né? Por quê? Porque o que eles apresentavam, claro que muita gente também não era o ideal, mas a grande maioria, principalmente na área da filosofia, da religião, eles traziam ideias que chocavam-se e levavam-se, historicamente, no início, davam 100 anos, depois que a história foi exposta, até a aceitação definitiva.
Quando Galilei chegou e disse, olha, não é bem assim, a Terra não é o centro do universo, ela gira em torno do Sol. Copérnico tinha razão. Onde é que ele foi parar? Nos tribunais da Inquisição. E para não morrer, ele foi exilado, afastou-se, ficou quieto. Mas ele diz, no entanto, quando ele nega, e depois ele termina o seu discurso, no entanto, ela se move. Quer dizer, disse tudo e foi afastado. Não há conhecimento da nossa parte de casos em que, em todas as áreas, inclusive na área científica, que a ideia nova tem entrado e funcionado de imediato. Sempre há essa. E aqui, a mesma coisa. Um choque cultural, um choque religioso, mas Jesus, com toda a sua estrutura de bondade, de trazer a lei divina e com a sua estrutura moral, né, conseguiu passar o tempo previsto por ele mesmo. Mas onde que ele acabou? Esses doutores da lei, esses indivíduos que tinham o domínio, que tinham o poder, souberam armar muito bem e levaram Jesus à cruz. E nós, hoje aqui falando sobre ele, temos muito que aprender com o Mestre. Há 2000 anos a sua lição está aí. E nós ainda não conseguimos assimilar. E se assimilamos intelectualmente, não conseguimos ainda assimilar na estrutura moral, na vivência e na ética cristã. Quando ele se encontrava com os fariseus, com os embates que aconteciam, eles então desafiavam Jesus o tempo todo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntou o fariseu a Jesus. E ele respondeu com toda a lógica, clareza e serenidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Imaginem vocês, ou imaginemos nós, como não ficaram esses fariseus, onde Jesus diz que a lei está no amor, que a lei é o amor, e ali se encontra tudo, porque qualquer ato, qualquer princípio, qualquer ideia, qualquer teoria que saia do princípio que determina o amor está contrária à lei divina. A lei de amor, justiça e caridade, que é a 10ª lei, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, resume todas as demais, mas fala do amor, da justiça e da caridade. Porque a justiça é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. E a caridade é o amor em ação. Portanto, tudo está na lei do amor. E Jesus sempre respondia aos doutores da lei com parábolas. Não tinha como ele fazer essas explicações conforme vamos ver agora. Toda a conduta de Jesus era clara e sem ambiguidade, o que era oposto à vida dos fariseus. E ele diz, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-las. O que quis dizer Jesus? Que ele veio cumprir, porque não estava sendo cumprido na verdade. Porquanto, em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ceitil por ceitil, existe outro momento em que ele fala. Quer dizer,
o Espírito deixará a terra para um mundo melhor quando ele já conseguir vivenciar a lei divina. E ele foi muito claro quando colocou isso. E ele dizia: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. O que Jesus está dizendo? Ele completa a ideia dizendo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Começa já aqui a questão do entendimento do que ele queria dizer. Apesar de usar o tempo todo os meios da época, das pessoas, dos costumes, dos instrumentos, dos recursos, ele utilizava no meio em que ele vivia. O que era o candeeiro? Era a peça que iluminava. Hoje nós conhecemos o candeeiro que está fumegando aí com algodão, ou com a cera, ou com a querosene. E alqueire é uma cesta de carne. Quem que não conhece, até por, não só na prática, mas também por cinema, muito bem a gente vê aqueles burrinhos com aquelas cestinhas em cima, né? Aqui, carregando as pessoas e tudo mais. Esse era o alqueire. Então, era essa aqui a candeia que ele falou. E hoje nós vemos, mas aqui, por exemplo, é um candeeiro moderno, né? Mais atual, mas também vai ser a combustão dele, pode ser com algodão, com a cera, com a querosene, etc. Então Jesus coloca: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Quer dizer, não engane, não seja hipócrita, não minta, não coloque as coisas escondidas. Tudo tem que ser transparente. E na vida espiritual é a mesma coisa, porque essa é a exigência. Não adianta, porque a gente tem a nossa aura e nós espargimos, exteriorizamos aquilo que nós somos através dela. Então não há como ficar escondendo as coisas. E os discípulos, quando ouviram ele falar isso: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vocês, mas que coisa, né? Ele disse que não é para esconder, mas ele fala que não tem porquê. Falas por parábolas, perguntaram a Jesus. E ele respondeu aqui simplificado, né? Porque não estão em condições de compreender certas coisas. Vendo nada veem, e ouvindo não escutam, e nada compreendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Não estão em condições de compreender. Por isso ele dizia muito aquela frase, né? Veja quem tiver olhos de ver, escute quem tiver ouvidos de ouvir. Porque ele sabia que ele precisava dar uma chamada para que esse entendimento acontecesse. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma explicação interessante que diz assim: Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre partes mais abstratas da sua doutrina. Sobre outras partes, apenas os discípulos desenvolviam seu pensamento. Com os discípulos, né? Logo os discípulos. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas, em particular. Detalhes importantíssimos. Quando a gente fala dos discípulos, eu já vi isso em grupo de estudo, já vi em perguntas, após palestras, mas os discípulos eram pessoas simples, pescadores, pessoas que não tinham cultura, muito pouco conhecimento. Como pode-se dizer que eles eram mais adiantados moral e intelectualmente? Eram sim. A época era de pessoas assim mais analfabetas, com ignorância do conhecimento acadêmico. Mas naturalmente, imaginemos, meus irmãos, se Jesus viria, se não fosse acompanhado por uma equipe
altamente desenvolvida no aspecto espiritual. Foram espíritos que eram honestos, eram trabalhadores. Enquanto estavam com Jesus, estavam apegados a Jesus. No momento em que Jesus foi para o mundo espiritual novamente, eles tiveram que entrar em ação. Entraram em ação de tal forma que qualquer um de nós não teria coragem, certamente, de fazer o que eles fizeram. De enfrentar o que eles enfrentaram, para poder levar a doutrina de Jesus, para poder falar do Mestre publicamente. Tinha que trabalhar nas catacumbas. E um por um, com exceção de João, foi assassinado. Um por um. E todos os cristãos da primeira parte, na exposição inicial do cristianismo, foram ou para a fogueira ou para a boca dos leões. Podem ler Paulo Estevão, podem ler Ave Cristo, podem ler há 2000 anos, 50 anos depois, e muitos outros livros, onde vamos fielmente contar como aconteceu tudo isso. Eram espíritos de estatura elevadíssima para poder fazer trabalho e Jesus confiar neles após a sua partida. E para fechar tudo isso, Saulo, futuro Paulo, o grande trabalhador junto aos gentios, onde ele levou os ensinamentos de Jesus sem nunca ter visto ou falado com Jesus. E ele soube fazer isso de uma forma magnífica. Pronto. Tanto que hoje se fala, de quem mais se fala é de Paulo. Tamanha foi a sua grandeza, profundo conhecedor da Torá, estudou os evangelhos de Jesus por anos no deserto, para que ele conseguisse captar. De início ele nem falava, porque ele estava muito ferido, muito amedrontado ainda, muito inseguro, mas quando ele começou a abrir a boca e trazer o evangelho de Jesus, as pessoas se curvaram diante de Paulo. Foi um grande espírito. Todos eles recebidos por Jesus, que vinha buscar um por um em todos os seus momentos de desencarnação. E ele, Jesus exprimia esse conteúdo todo, né? E ele ainda dizia: aos que já têm, ainda mais se dará. O que queria Jesus dizer com isso? É uma coisa fácil de entender, muito fácil de entender. O conhecimento, quando nós vamos adquirindo gradativamente conhecimento intelectual, conhecimento moral, conhecimento ético, nós vamos adquirindo e vamos nos estruturando nele. E à medida que nós vamos buscando mais e sempre mais conhecimentos, nós já temos toda uma base. Então, quando nós terminamos de estudar alguma coisa, nós já vamos acrescentando ao nosso potencial. Então, eu tenho, e as pessoas então vão cada vez engordando mais dentro do seu conteúdo. Então, quem muito tem, muito se dará. Por quê? Porque ele tem a condição de cumprir. Porque quem muito tem e está recebendo mais, é porque cumpriu, é porque agiu, é porque foi coerente, é porque aplica na prática este conteúdo. Então, quanto mais a pessoa tem, mais ela terá. E assim em todos os setores. Se nós fôssemos a sociedade verificar vários exemplos, eu não vou ter condições de fazer aqui, nós iremos ver que é assim. E lá no livro Evangelho tem uma frase muito interessante que diz assim: as gerações em sua infância, juventude e maturidade. Se nós pegarmos uma encarnação do nascimento à juventude, à idade adulta e ao idoso, à velhice, nós vamos ver que são ciclos, são etapas da vida
que vão ocorrendo. Nós vamos vivenciando cada uma etapa com a sua vida, com o seu costume, com tudo aquilo que é próprio da maturidade daquele espírito. Mas se nós pegarmos esse mesmo exemplo e partirmos para a humanidade, nós vamos encontrar a humanidade bem primitiva, depois ela mais adiantadinha, até. Então ela vai tendo aquela fase da infância, da era primitiva, quando ela já vai se preparando mais nos milênios subsequentes, até a maturidade, que hoje o Espiritismo diz que a Terra está chegando. Por isso estamos vivendo um momento de transição, que nós vamos mudar do nível para outro nível na própria vivência moral e espiritual da Terra. Cada coisa tem que vir na sua época, é evidente. E os homens, aqui diz assim, a semente lançada à terra fora da estação não germina. E por isso Jesus prometeu o Consolador, que viria melhor trazer a sua doutrina e melhor explicar as coisas que ele não pôde fazer no momento em que ele estava aqui. Ele trouxe a semente, plantou e foi embora, deixando aqueles que dariam a continuidade. E nós, meus irmãos, somos importantes neste momento, porque nós estamos aqui no Espiritismo, na Casa Espírita, com a responsabilidade de levar na teoria e na prática os conteúdos do Mestre e os conteúdos que a doutrina montou em cima do próprio trabalho de Jesus. Os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em continuação, dando suas instruções em forma gradual. Já falando do Consolador agora, gradual e sucessiva, à medida que cada ideia vai amadurecendo antes que seja apresentada a outra. E nós sabemos que no proceder natural de cada criatura tem que ser feito assim. Nós não podemos chegar e trazer tudo uma vez só para a cabeça das pessoas, porque não há assimilação. E daí não há condições de aprendizagem. Não podem existir mistérios, diz o Evangelho. Porque essa ideia das coisas tapadas não estão com Jesus e nem estão com a doutrina espírita. A verdade é que o entendimento e a compreensão de cada parte vai sendo de acordo com esta maturidade que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida de encarnação, da nossa vida de espírito nas diversas encarnações. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, né? Porque ele falava de acordo com a época, de acordo com os lugares. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis que Jesus orientou. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-la com a sua própria razão. Questão 627 do livro, importantíssima questão do livro, que não está completa aqui. Porque Allan Kardec pergunta, sim, mas se Jesus já veio, já disse tudo, para que existe o Espiritismo? Para que ele foi trazer mais? E os Espíritos dão essa resposta e muito mais nas questões seguintes. Quer dizer, nós temos o dever de melhor desenvolver e explicar que foi a proposta do Consolador, dada pelo próprio, feita pelo próprio Mestre. Um exemplo disso é o encontro dele com Nicodemos, que todo mundo conhece, o senador dos judeus, que foi falar com Jesus à noite, no escuro, para que ninguém visse que ele saiu do Senado e viesse falar com aquele homem tão bem falado, mas ao mesmo tempo tão mal falado, na época, porque ele não se aceitava. Então ele chegou e mais ou menos disse, mestre, vieste nos ensinar como um doutor. E as pessoas que fazem isso têm que ter o conhecimento da lei, deve vir de Deus. E Jesus respondeu a clássica questão. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dizendo claramente o princípio da reencarnação. E Nicodemos, com o olho arregalado, imagina, né? Que ele estivesse ali. Dizendo, mas como? Como que uma pessoa, depois de velho, vai nascer de novo? E Jesus diz para ele, como? Você é um mestre em Israel e ignora essas coisas?
uma picadinha irônica, né? Com o Nicodemos, porque eles eram fariseus, eles eram consabidos e não sabiam as coisas básicas. E aí Jesus explica, né? Que tem que nascer da água e do Espírito, né? Que o que é da carne é carne, o que é da carne. Que aconselho ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem toda essa explicação. Apenas eu quero me referir aqui para poder dar continuidade ao trabalho. Mas é interessante ler, quem não leu ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata do nascer do mês. E aí se questiona, mas se a maioria do povo não entendia o que Jesus falava sem uma explicação, que proveito podia tirar das parábolas cujos sentidos se lhes tornavam impenetráveis? É uma pergunta lógica, né? E existe uma metodologia do ensino das parábolas sensacional, básica, fundamental. O que é uma parábola? Primeiro, é um recurso didático muito sábio, porque ele trabalha com histórias. Se coloca muito em direção ao público. Usava situações do cotidiano para desafiar a inteligência. Ele sempre partia do meio, das coisas do povo, da ideia, do sofrimento, da alegria, da dor, de qualquer situação Jesus pegava e ele dava um exemplo. É uma proposta pedagógica. A grande proposta do mestre foi despertar consciências. Para isso ele veio. Despertar, não pode gravar isso. Despertar consciências. Fazer com que a gente acorde para poder dar continuidade à vida aqui. E Emmanuel, no Consolador, ele diz assim: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. São sementes. A palavra semente é muito utilizada no Evangelho, como já vamos ver em seguida. As parábolas contêm lições que podem ser consideradas atuais. Narrativa curta, conversa numa linguagem figurada, hoje não se fala metáforas, né? Conteúdo moral envolvente, trabalha as emoções, porque se você pegar uma parábola e for trabalhar a parábola com as pessoas, começa a trabalhar as emoções da criatura. Hoje em dia se usa bastante isso nos processos nas aulas de evangelização infantil e juvenil. Recursos do meio e imagens muito fortes. As parábolas usavam. Jesus contava histórias o tempo todo dos Kardec. E dizem aqueles que estudaram Jesus, né? Qual é a estrutura de uma parábola, para a gente poder entender? Deve ser observada a plena compreensão e memorização da narrativa que será feita. Então, 2 pontos eu vou destacar aqui que são fundamentais para a parábola. Primeiro, a contextualização. É necessário contextualizar. O que é contextualizar? Analisar o enredo, o ambiente, as atitudes dos personagens e suas relações sociais, tornando o ouvinte protagonista. Você vai entrar junto, emocionalmente, na história, interagindo no tempo e no espaço para a compreensão histórica da época. Por exemplo, a parábola dos 2 irmãos, do filho pródigo, né? Dos 2 irmãos. Difícil você ouvir essa parábola contextualizada sem entrar nela. Uma hora você é o filho bom, que ficou trabalhando, outra hora você é aquele que gosta de sair, de gastar o dinheiro, de fazer isso, de fazer aquilo. Outra hora você é aquele pai bondoso que recebe o filho. Então, você vai trabalhando esses detalhes contextualizados na parábola. E a segunda condição é a sensibilização. A necessidade de sensibilizar. Se não sensibilizar, não atinge o objetivo. Envolver o ouvinte no cenário da história, que pode ser tanto na história do momento dado por Jesus, na vida daquele povo. Não tem como você contar, por exemplo, a história da mulher adúltera se você não voltar à época.
que aquilo aconteceu, como é que fazia, como é que era a lei, etc. Você tinha que... Mas você pode trazer isso para o mundo de hoje e mostrar quantos casos de feminicídios, por exemplo. Então você pode contextualizar, porque Jesus é atemporal. Ele é sempre presente, ele é sempre atual, ele sempre está existindo conosco. Então, sensibilizar é permitir que o ensinamento ganhe vida. Imagens mentais que são importantes a gente visualizar, e cada um certamente visualizará de acordo com o seu conhecimento, com a sua maturidade espiritual, com as suas vivências, com as suas experiências. Jesus permite tudo isso no despertar da consciência. Estimular o raciocínio, o que é muito importante, por isso que é bom, né, você lidar com a criança nessa parte, com o jovem, porque eles são criativos, eles são espertos, eles são curiosos, e eles aprontam para os professores, para os monitores, para os evangelizadores, com muita propriedade. Eles forem treinados para trabalhar isso, eles fazem muito bem. Eles são abertos, como vamos ver adiante. Então, em consonância com as necessidades interiores e o grau de maturidade de cada um. E vamos trazer aqui, para uma análise rápida, a parábola do semeador, que é considerada a mais importante de todas as parábolas de Jesus. É a base fundamental da compreensão de todos os ensinamentos, porque ela vai trabalhar 3 pontos básicos: o semeador, a semente e o solo. Para muitos autores, ela não deveria ser a parábola do semeador, mas a parábola do solo, ou do terreno, como você também encontra na literatura. Saindo Jesus de casa, entrou num barco às margens do mar da Galileia e disse muitas coisas através de parábolas. Assim conta o narrador, né, o evangelista. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E os pássaros, o vento, levaram a semente. Continua o historiador. A semente caiu no meio das pedras, das rochas, que não tinha estrutura, que não era fofinha, que não tinha água, e morreu. E ali caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram com a semente. Alguma florzinha apareceu ali, mas em princípio abafaram-se as sementes ou o próprio espinho. Mas a quarta possibilidade qual é? Todo mundo dormindo. Ah, só a terra fértil, gente. E ele termina a parábola, quando ele diz caiu à beira do caminho, conta tudo isso e ele diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. A terra fértil foi boa. A semente é a mensagem, simboliza a vida e a permanente renovação. E eu coloquei aqui uma sementinha para mostrar quando ela se rasga, quando ela se abre. A semente traz em si mesmo os códigos vitais da vida. E quando é colocada para a germinação, passa a desenvolver, passando por vigorosas transformações. Por isso Jesus usava muito a semente. Porque a semente ela tem que ser trabalhada. E precisa de iluminação, temperatura, água, oxigênio, tudo aquilo. Então, quando o semeador coloca na terra, ele vai exigir, ou vai ser exigido para o atendimento do solo. Dirigida pela fatalidade biológica, desata a vida sob nova forma, seguindo o projeto existencial que lhe é próprio. De sua morte, advém vida latente nela, que saiu do seu ímã e do seu ser. Então, se nós olharmos aqui a ideia, né, a semente, lá no fundo da terra, escondida, abafada, fechada. À medida que ela vai se rasgando, vai saindo, ela vai subindo, criando a raiz, montando, vai, até que ela vai e dá frutos.
precisa se violentar quase, para que ela possa atingir aquele objetivo. Por isso que Jesus tem várias passagens, quando ele fala do fruto, quando ele fala da figueira que secou, ele sempre está trabalhando essa parte. E o codificador da doutrina fala muito da árvore, né? Fala da árvore que vem pequenininha, mas ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí ela traz a sombra, ela traz a fruta, ela traz a proteção, e assim somos nós. A semente é importantíssima. O semeador, contextualizando a história, saiu a semear, e portanto ele tem um caráter totalmente proativo. Ele não ficou quietinho, parado. Ele saiu, ele foi semear. Jesus colocou assim: semeador saiu a semear. Ele divulgou a semente, colocou a semente no solo. E essa semente pode ser aqui entendida como uma missão, o trabalho que ele tinha: semear nos corações, inclusive nos corações endurecidos. E o solo, né? Ele não questiona o solo. Ele não pergunta assim: você quer receber-me aí? Você vai limpar as pedrinhas para me receber? Não. Ele semeou. Trazendo isso para nós é a mesma coisa. A nossa obrigação na Casa Espírita, como objetivo da Casa Espírita, é o estudo, a divulgação e a vivência dos conteúdos doutrinários. Nós fazemos a palestra e saímos assim: você vai seguir isso que eu estou dizendo? Você compreendeu o que foi Jesus? E vem de dedinho assim nas pessoas, não precisa fazer isso. Porque se nós estamos fazendo o trabalho de despertar consciências, a consciência individual, ela está escrita na lei divina, que está escrita em nós. E a maturidade de cada um é que vai fazer com que as coisas andem. Então essa visão proativa de Jesus, porque ele era proativo, e tudo o que ele fez era com ação, era dinâmico. Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele coloca: se nós invertermos o processo, nós vamos começar por nós, a ti, depois o outro, e todos nós juntos ao Pai, a Deus. E ele coloca de tal forma que mostra sempre aquele processo dinâmico, consciente, que ele trouxe, e disse mais: aí está toda a lei, que nós já colocamos no início da nossa visão. Mas nunca, nunca será demais repetir. Nunca. Porque através da repetição também se aprende. Opa, lembrei aqui. Jesus utilizou imagens da realidade o tempo todo, né? Então, ele colocou uma frase, eu peguei algumas coisas assim que não são tão comuns para a gente. Ele diz aqui: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Gente, isso aqui dá um seminário. Não cairão ambos no barranco? Jesus trabalhava muito no questionamento, que é uma forma de nos levar à curiosidade, a respostas, a buscar em nós as condições de resposta, né? E nós só sabemos aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já compreendemos, quando nós somos colocados em xeque, quando nós somos desafiados para aquele momento. Quantas vezes a gente vê também nos grupos de estudo, a gente vê com a criança, a gente vê nos estudos formais, acadêmicos e tudo, aquela condição assim de, como é que se chama isso? De vida tranquila, de conforto. Só um vinho, professor, só um vinho aqui. A tendência de muitas pessoas, na maioria, é ficar nessa zona de conforto. Quando você mexe com elas e faz com que elas trabalhem, você tem que começar a questionar. Você vai desafiando. E a pessoa vai caindo na real. E foi isso que Jesus fez conosco. E está fazendo até hoje. Porque o Evangelho dele está aí. E cada vez que a gente lê o Evangelho, lê uma parábola dessa, a gente fica pensando: como é que eu vou responder isso? Gente, eu ainda não faço isso.
Meu Deus, como é difícil fazer aquilo. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Quer dizer, no mundo em que nós estamos, nós precisamos de preparo para a gente desenvolver as coisas que estão aí. Hoje é o mundo da tecnologia, é o mundo das especialidades, e é isso que vai exigindo. E às vezes um cego está carregando outro e a gente vê tantas barbáries por aí afora. A pergunta de Jesus procede. Pode um cego dirigir outro cego? E Jesus também contou histórias, né? Ele contou essa aqui é tão bonitinha, né? Para criança e tudo, que você dá. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai ao campo buscar a ovelha perdida? Eu acho que Jesus trabalha muito com a nossa emoção aqui. Você pode trabalhar os pais, pode trabalhar os professores, pode trabalhar a casa espírita, pode fazer qualquer coisa. Porque aqueles que já estão encaminhados, é o caso do filho pródigo. É o caso de pais que às vezes têm 4, 5 filhos ou 3 filhos, nasce um filho com algum problema. E a mãe, o pai se dedicam muito àquele filho. Os outros morrem de inveja, criam problema. Conheço casos assim, que não aceitaram que o irmão está com dificuldade, não sabe compreender essa realidade. Mas aquele irmão é o que mais necessita, é a ovelhinha, que está no colo, que está sendo cuidada. E Jesus coloca isso. Quem não vai cuidar da sua ovelhinha? Né? São 100. E isso é histórico também. Como é que se chama? O pastor, né? Lá naquela região, que até hoje também ainda tem, todos os dias eles contam, na hora de ir para casa, eles contam as ovelhinhas. Sabe, uma por uma. E se faltar a ovelhinha, eles vão atrás. Então, tá aí um exemplo para a gente. Do argueiro no olho, que é outra coisa que nós... Isso é tudo parábola. Porque o pessoal pensa que parábola é só do semeador, são consideradas parábolas. Ele pega a situação do ambiente, do meio, e de uma forma clara ele vai colocando. Então, é aquela velha história, né? Como é que vedes um argueiro, um cisco, no olho do irmão, quando não vedes a trave, a viga, né? Esse baita viga aqui, no olho no seu próprio. E é aquela velha história prática. Quantas vezes nós somos críticos, maledicentes, maldosos com as outras pessoas? Achamos que somos os tais e os outros é que estão cheios de defeitos. E Jesus simplesmente disse isso. Ouça quem tiver ouvido de ouvir e veja quem tiver olhos de ver. Outra que ele colocou muito bem, que todo mundo já sabe qual é, mas eu acho importantíssima essa parábola dele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. A porta estreita é difícil, exige renúncia, exige sacrifício, exige persistência, exige trabalho, exige vontade, discernimento, atenção, proatividade, assertividade, que são todos assuntos ligados uns aos outros e que vão nos caminhando, nos encaixando no desenrolar da vida. Agora, a porta larga não exige muito. As pessoas vão e entram de qualquer jeito. E é ali que a coisa favorece. E ele alerta, entrai pela estreita, porque larga é a porta da perdição. Adequou-se aos costumes e aos recursos do meio, certamente. Uma passagem belíssima de Jesus, quando ele embate-se com os fariseus. Quando ele está no meio lá do povo, e vêm os fariseus
diz lá no Evangelho, para o tentar, né? E pergunta, mestre, nós temos que pagar imposto. Olha que barbaridade, nós temos que pagar imposto. É justo isso? Está correto pagar o imposto para o romano? O que a gente diria, né? A gente já iria dizer, não. Ou então sim, já ia criar um problema louco com a gente mesmo. Porque é um problema político, é um problema econômico, principalmente político e filosófico também. Tudo. Aí Jesus fez aquela famosa, conhecida, aquele momento dele, de sabedoria total. Me deu uma moeda. Quando deram a moeda, ele perguntou, de quem é essa moeda? Essa foto que está aqui. De César, Senhor. Qual foi a resposta? Tão conhecida de todo mundo? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Baixaram a cabeça e saíram lá, quietinho. Não tiveram como acusar Jesus, não tiveram nada, tiveram que se retirar. E ele mostrou para nós uma coisa certíssima. Quando encarnados, nós estamos vivendo duas situações. Nós vivemos um mundo material que exige determinadas condições para a vida corporal. Temos um tempo limitado em que nós temos que dar conta do nosso trabalho, dos nossos compromissos, das nossas propostas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que nós vamos voltar para o mundo espiritual, que isso aqui é impermanente. E nós teremos que pensar que o que levamos daqui é o que conseguimos trazer, acrescentado de preferência, ampliado. E se nós quisermos ficarmos só atendendo as coisas materiais, as coisas de César, no momento de ir às coisas de Deus, nós não teremos a condição. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Precisamos da casa, da comida, da roupa, do passeio, do lazer, da escola, tanta coisa, da saúde. Não podemos, então, assim, ser radicais, né? Mas nós sabemos que isso tudo vai permanecer e é utilitário, porque nós temos que levar aquilo que realmente podemos levar. Que nem é o nosso corpo, que dirá o resto. Então ele fez uma colocação que, se você parar para pensar de uma profundidade, a gente até minimiza, porque a gente ouve tantas vezes, já leu tantas vezes, que a gente até acha isso assim de cor. E não para sentir a profundidade de Jesus. E tem outra linda palestra, linda parábola. Comparou o reino dos céus à lavoura, que era típico, que era um momento em que ele trabalhava com muitas daquelas pessoas. E, um determinado dia, eles plantaram o trigo na sua fazenda. E o que aconteceu? Quando chegou de noite, vieram os empregados e disseram: Senhor, no meio do trigo entrou o quê? O joio. Ainda bem que a senhora está acordada. O joio. E aí o que aconteceu? Espera aí. É para tirar esse joio? Nós podemos imediatamente tirar o joio. O que respondeu o sábio dono do terreno? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E na ceifa direi aos ceifeiros: colhei o primeiro joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E se nós formos aprofundar essa questão, nós vamos ver que o joio são os nossos vícios. O trigo é o bem, é a virtude, é
tudo que você vai conquistando. Se estão juntos, o homem tem junto. Quando nós reencarnamos, nós trazemos defeitos, nós trazemos vícios, nós trazemos imperfeições que nós estamos aí somando e somatizando de muitas encarnações. Mas aqui nós estamos agora, no momento, recebendo o trigo. E nós também temos virtudes conosco. E que muitas vezes nós optamos pela porta larga, mas nós também temos condições de entrar na porta estreita. E ele sabiamente disse, não, eles têm que crescer juntos. Você não pode dizer assim, não, agora eu vou separar aqui. Aqui é só o vício. E aqui é só a virtude. Elas têm que trabalhar juntas. E à medida que nós vamos evoluindo nesse processo de maturidade, nós vamos eliminando o joio e vamos aumentando o trigo. Por isso ele diz, o joio será colocado no fogo, que é uma expressão própria, típica daquele momento, em que o fogo é luz, queima, acaba com o que e vem, sai, se sobressai a claridade. Vós sois a luz do mundo. Deixe fazer a sua luz brilhar. Então nós vamos eliminando os nossos joios para fazermos desabrochar os nossos trigos. Aqueles que nós vamos conquistando, vamos trabalhando, vamos lutando, vamos colocando água, afastando os bichinhos, daqui para lá, e vamos aumentando. E aí ele diz, o trigo juntai no meu celeiro. Aqueles que conseguiram vencer os seus joios e vão desenvolvendo os seus trigos, terão um lugarzinho no reino dos céus. Mas não é um lugarzinho, assim, um lugarzinho, né, específico. Terão aquela paz, aquela compaixão, aquela serenidade, aquela disposição, vai se integrar a espíritos mais elevados, vai aprender com eles, vai trabalhar com eles. No meu celeiro, que seria o mundo, que seria o universo. Dependendo do enfoque que você dá ao mundo espiritual, é isso, é aquilo, depende. A casa espírita é um celeiro. Porque aqui nós buscamos o trigo. Ainda temos muito joiozinho aí pelo meio. Mas nós temos muito trigo para desenvolver. Então são parábolas eternas, né? São lições eternas. E aqui a última, né? Quando ele diz, deixai vir a minhas criancinhas. Porque quando as criancinhas estavam ali no meio do povo, os pais trouxeram as crianças pedindo que ele impusesse as mãos nos seus filhos. E os discípulos e outros, afasta, tira essas crianças daqui, criança incomoda. E Jesus foi firme. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. E Allan Kardec é pontual. Porque existem textos em que colocam o reino dos céus é para elas e tal. Jesus diz para os que se... Kardec coloca para os que se assemelham à criança. Porque ele estava se referindo, naturalmente, à criança, a natureza, mesmo nessa encarnação, quando ela nasce, que ela é pequenininha, que ela tem tudo, que ela é dependente, ela está vivendo aquele momento, né, da pureza, aquele momento que a infância é tão linda, é tão bonita, né, onde ela apresenta a imagem, isso é do Evangelho, a imagem da candura, da simplicidade. Mas a gente sabe que esses espíritos estão trazendo toda uma bagagem, de repente elas já não serão mais aquela inocência, aquela candura. E por isso, Kardec deixa a palavra claramente, que se assemelham no momento em que nós nos assemelharmos. A pureza de uma criança, na sua inocência e simplicidade, do bebezinho lá, nós estaremos então já com um preparo, né, para vivermos uma vida espiritual melhor. Então nós teremos essa condição. Por isso ele coloca muito bem, o reino dos céus é para os que se assemelham.
exige humildade, exige bondade, exige as virtudes funcionando, né? Para que a gente possa realmente afastar o egoísmo, o orgulho e tantas coisas em cima disso. Palavras simples e verdadeiras foram repassadas às gerações seguintes e sensibilizaram os homens de todas as épocas. Se discute se Jesus existiu, se Jesus não existiu, se discute muita coisa, mas todos sabemos que o que ele trouxe é realmente aquilo que é. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Minha prova está aqui. 2000 anos e pouco depois, nós estamos tentando entender uma parábola de Jesus. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele não disse você é, eu sou. Porque no nível espiritual dele, independente de orgulho, de nada, espírito desse nível não tem isso. Ele é. Ele não será, ele é. Quem me segue não andará nas trevas. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que esse Natal seja cheio de luz, seja cheio de amor, de carinho, de dizer eu te amo, de abraçar os maridos, as mulheres, os filhos, os amigos, nós mesmos daqui a pouco, né? E que seja realmente um momento em que a gente pode transmitir um pouquinho de tanta beleza que o Mestre deixou para todos nós. Muito obrigada.